João chegando aqui com a informação para a audiência, pois não, João? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ouviu gritos de sem anistia depois de discursar na posse de Beto Simonetti como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Parte da plateia gritou a frase enquanto aplaudia de pé a fala do petista. Em seu discurso, Lula pregou união para defender a democracia e superar o que ele classificou como desafios da atualidade, como a regulação das redes sociais. A cerimônia foi realizada em Brasília. O petista disse que o fascismo ressurge no cenário global, enquanto no Brasil a intolerância política levou ao plano para que ele, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, fossem mortos. A declaração de Lula se deu um dia depois do ato de Copacabana, no Rio de Janeiro, do ex-presidente Jair Bolsonaro em prol da anistia aos presos pelos ataques do 8 de janeiro. Na manifestação, voltou a negar a participação no que chamou de historinha de golpe. Vamos ouvir um trecho do que disse o presidente Lula, aliás, desse momento em que ele é aplaudido, e dá para ouvir ali os gritos de sem anistia. A justiça e os direitos humanos, e que todos nós, governantes e cidadãos, trabalhemos juntos por um Brasil mais justo, solidário e democrático. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês. Viva o OAB, viva a democracia e viva o Brasil! Vou passar a palavra para os advogados da bancada. Cláudio Cofoli. O Beto Simonetti foi reeleito por unanimidade pelo Conselho Federal da OAB. Então eu, como advogado, já começo falando o que eu acho mais absurdo na OAB do Brasil. Ela adotou o modelo que o João Avelange fez lá na FIFA, quando nos anos 70 ele passou a controlar a FIFA. Qual é o modelo? Adota-se na OAB federal não a democracia plena do um homem, um voto, um advogado, um voto. Não, fizeram lá na OAB federal uma alteração faz alguns anos em que todos os estados do Brasil têm o mesmo número de representantes do Conselho Federal da OAB. Então nós da OAB de São Paulo, que temos aqui mais de 250, 300 mil advogados atuando, militando, recolhendo, batalhando, atuando diariamente pelo direito, nós somos 3 representantes do Conselho Federal da OAB, e nós temos a mesma importância que o Amapá, a mesma importância que Roraima, a mesma importância que o... Por que eu estou falando isso? Porque a OAB também foi dominada por um modelo que não é democrático, que não representa a maioria dos advogados que estão no Brasil trabalhando diariamente. Por conta desse modelo não democrático, por esse modelo que se reproduz lá no Senado Federal, que nunca vai permitir o Brasil ter democracia, nós temos a OAB reelegendo de maneira unânime pelo Conselho Federal, de maneira indireta, o presidente da OAB. Por que a OAB tem medo de fazer eleição direta para presidente da OAB Nacional? Se o presidente da OAB Nacional toma posse com o presidente da República ali do lado dele, com o presidente do Supremo Tribunal do lado dele, com o presidente da Câmara dos Deputados e do Senado do lado dele, por que o nosso presidente da OAB não consegue ter eleição direta pela classe dos advogados? Então, enquanto não tivermos eleição direta para o presidente da OAB no Brasil, nós temos uma OAB que segue interesses de grupos que controlam a OAB e não que defendem democraticamente a base dos milhares e milhares e milhares de advogados que todos os dias honram essa profissão que é imprescindível ao direito. Então, ele foi eleito, segue o toada dele de fazer uma posição que ele põe de crítica, autonomia crítica, que é olhar os absurdos que rasgam a Constituição, que rasgam o processo penal, e a OAB fica em silêncio. Olhar situações que a gente está discutindo diariamente, e a OAB fica em silêncio. Receber de advogados que são advogados das FAV e de outros, denúncias de como as prerrogativas desses advogados são rasgadas diariamente no Supremo, e a OAB fica em silêncio. Então eu sou dos anos 80, quando a gente olhava para a OAB dos Diretas Já e achava que era um negócio espetacular. E hoje eu olho milhares de advogados jovens e falo assim, professor Cláudio, para que serve a nossa OAB? Para cobrar tudo aquilo? Para que serve a nossa OAB? A nossa OAB é muito boa, tem muitas virtudes, tem muitas funções.
Mas pega, por exemplo, o Sica, que sumiu o OAB aqui de São Paulo, ele publicou no Estadão esse final de semana. O STF está fazendo desmandos, está rasgando o processo penal. E a nossa OAB federal não tem coragem de defender a Constituição como nós sonharíamos que a OAB fizesse. Simplificando, Pitoli, é o que eu penso em relação à posse do nosso novo presidente. E o sem anistia? O grito de sem anistia no meio dessa população? O público, como disse o Lobão em 2015, Lobão falou, eu ainda mando o vídeo para vocês. Quem passou os 2 mandatos do Lula e continua apoiando o Lula, ou é um débil mental, ou é um cara sem caráter que mama e rouba nas tretas do Lula. Tem um pessoal sentado lá que vive disso, a gente sabe. Um pessoal muito grande em Brasília vive do esquema e da corrupção. A gente sabe disso, inclusive como advogado, tem acesso a informações. Tem que bater palma mesmo, faz parte do grupo que eles participam. Como os que não batem palma estão lá quietos, porque não batem palma para esse cidadão. E eu, se eu estivesse lá, não bateria palma, não vaiaria, ficaria em silêncio. Porque eu não bato palma para quem foi condenado em 3 instâncias e de uma maneira absurda e nunca antes feito no Brasil, transformado em presidente da República. Aqui também, mais um advogado, Eduardo Borgo. Fala, Borgão, bom dia. Bom dia, Vitória. Bom dia, doutor Cláudio. Bem-vindo novamente, João, todos que nos acompanham. Eu preciso assistir esse vídeo novamente, porque eu vi outra situação ali, eu enxerguei completamente diferente. Eu vi a fala do presidente Lula, eu via os advogados, os presentes levantando para aplaudirem a fala, e eu, pelo que eu ouvi, devia ter uns 2 ou 3 tontos lá gritando sem anistia. Eu não vi a plateia gritando e eu também não consegui, pelo vídeo, relacionar as palmas aos xaropes que gritaram sem anistia. A não ser que eu esteja enganado. Mas a gente... E olha que eu sou um crítico, eu critico muito, demais, os representantes do Conselho Federal, em especial o Dr. Beto Simonetti, que é ali um petista de plantão, vamos dizer assim. E não critico a ordem, critico quem está administrando. Mas eu não vi essa relação, tá? Eu vi, sim, o que eu ouvi ali, 2 ou 3, acho que a voz de 2 pessoas, 2 xaropes, gritando sem anistia, mas eu não consigo fazer essa relação, tá? Mas é fato que a OAB tem se omitido e eu confesso que eu me sinto envergonhado, tá? Me dá vergonha da história, da grandeza que existe a Ordem dos Advogados do Brasil, que sempre participou de movimentos importantes na história do nosso país e hoje, por interesses pessoais de pequenos grupos ali, que têm interesses, né, em advogar, porque essas pessoas pagam bem, viu, Pitoli? Eles roubam muito, né, esses réus de lava-jato, eles desviam muito dinheiro, então imagina quanto é que não vai para o bolso de quem advoga. Nossa, os honorários, tem um colega meu, imagina... Borgo, tem conhecido meu, não posso chamar de colega, tem conhecido meu, que falou, professor, eu recebi mais de 5 milhões de honorários. Será que o Zanin ainda advogou pro bono, de graça? Hã? Então, quer dizer, esse pessoal acaba batendo palma, fazendo L, porque compensa financeiramente, tá? Hein, Claudio, você falou, não me chama de professor, me chama de amigo. Uma vez eu sentei num evento com uma pessoa que fez acordo de colaboração premiada, tal. Já tinha passado bastante tempo em si. A Lava Jato já estava sendo devidamente enterrada pela cleptocracia brasileira. Aí conversando, todos os caras falaram, ele é da Ouro Verde e tal, né? Aí depois de conversar, o cara viu que eu não mordo, não faço mal, eu sou respeitoso. Aí eu virei e falei assim, ó, como advogado, você fez o acordo, tá tudo certinho, passou. Você deu quanto? 30% do valor? 50%? Ele olhou para mim, nem 30%. Esse evento do Beto Simonetti, esse evento que nós presenciamos, doutor Cláudio, o que nós podemos corresponder ali à classe da advocacia? Não representa nada aquelas pessoas que estão lá. A grande maioria dos advogados sequer participa desses eventos, dessas posses, sabe? Nem participa disso. Infelizmente, há uma desconexão muito grande entre a Ordem dos Advogados e muito pelo fato que o senhor disse que não tem uma eleição direta para presidente. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil está desconectado com a advocacia e, infelizmente, os advogados não entendem a dimensão de tudo isso, porque a cada dia que passa, a advocacia, as prerrogativas são aniquiladas, né? Tá aí a gente voto direto para o presidente da OAB do Estado. E Pitoli, não pode votar para o presidente da OAB do Brasil? Pitoli, nós assistimos esses tráficos de influência que existem nos tribunais superiores com alguns advogados. Essa é a exceção. A grande maioria dos advogados sequer tem suas peças lidas por tribunais. É uma vergonha.
A gente vê aqui direto. Aí alguém anda de bermuda dentro do Supremo, né? Esse ganha grana. Esse ganha dinheiro e esse sai no jornal. A grande maioria, maciça É igual, maioria... me perdoa, é igual futebol. Tem um craque que ganha... Tem 6 bi na conta e o resto aqui ganha salário mínimo. A maioria dos advogados é beca surrada, sabe? Tá ali lutando, batalhando. Quantas vezes? Essa semana mesmo eu vi o cara que um advogado colocou uma receita de pamonha na petição. Receita de pamonha. Aquele no Pernambuco que pra ver 5 anos Para ver que se o juiz... o desembargador não decidia. É, absurdo.